Alguma vez parou para pensar por que certas coisas a gente aprende e nunca mais esquece, enquanto outras, bom, parece que somem da cabeça em minutos? Hoje a gente vai mergulhar na arquitetura do aprendizado e descobrir qual é o segredo para fazer o conhecimento ficar de verdade. Então, a grande pergunta é essa, né? Será que aprender rápido é um tipo de talento, algo com que se nasce? Ou será que existe um método, um caminho que qualquer pessoa pode seguir? O que é que realmente separa quem aprende de verdade daquelas pessoas que vivem esquecendo o que estudaram? Imagina a cena. 2 pessoas, o mesmíssimo material de estudo. Uma delas, no dia seguinte, já esqueceu quase tudo. A outra lembra dos detalhes por anos. A diferença, e isso é o mais incrível, não está na inteligência de cada uma, mas sim inteiramente no método que elas usaram. Ok, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é como uma escalada, subindo pela pirâmide do aprendizado. A gente começa lá embaixo, entendendo o problema do esquecimento na zona passiva. Depois, a gente faz a virada ativa, descobre o poder da prática, chega no nível máximo, que é ensinar, e para fechar, vamos falar sobre hábitos para construir uma memória que dura. Bom, nossa jornada começa aqui, na base da pirâmide. É a tal da zona passiva. E é onde, sinceramente, a maioria das pessoas passa o tempo tratando o cérebro como se fosse um balde furado, sabe? Onde o conhecimento entra por um lado e sai pelo outro com a maior facilidade. Vamos pensar um pouco na leitura. Todo aquele tempo que a gente investe lendo livros, artigos, relatórios... Pois é, acontece que quando a gente apenas lê, o nosso cérebro consegue reter em média apenas 10%. É isso mesmo, 10%. Ou seja, 90% de todo esse esforço vai basicamente para o lixo. É bem chocante, né? E se em vez de ler, a gente só ouvir como numa palestra, por exemplo? Bom, a coisa melhora, mas só um pouquinho. A taxa de retenção dobra. Mas ainda estamos falando de só 20%. É um estímulo sensorial diferente, claro, mas o cérebro continua ali só recebendo a informação de forma passiva. Agora, e se a gente só observar? Imagina assistir a alguém fazendo alguma coisa, uma demonstração. Isso já eleva a retenção para 30%. É melhor, com certeza, mas ainda estamos naquela zona perigosa do esquecimento rápido. E o mais interessante é que esse ponto, o de observar, é o teto, o limite máximo do aprendizado que é puramente passivo. É exatamente aqui que o jogo vira. A partir de agora, a gente sai dessa passividade e a retenção de conhecimento dá um salto, mas um salto gigantesco. Sabe quando a gente combina os estímulos, tipo ver e ouvir ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo aqui nesta análise? A retenção simplesmente dispara para 50%. Metade da informação de repente fica. Então, aqui está a definição chave. Tudo que a gente viu até agora se encaixa nisso, em aprendizagem passiva. É quando a gente aprende como se fosse um espectador, sabe? Apenas assistindo a informação passar. Agora sim, vamos para os métodos que são realmente poderosos. É aqui que o cérebro para de ser um espectador e se torna o protagonista da história. E qual é o primeiro grande passo para aprender ativamente? Discutir. É isso mesmo, conversar sobre o assunto. Quando a gente debate com outras pessoas, o cérebro é forçado a organizar as ideias, a defender um ponto. E o resultado? A retenção sobe para impressionantes 70%. Mas, e se a gente quiser um método ainda mais poderoso? Aí, meu amigo, tem que colocar a mão na massa. A prática, a experiência real, isso solidifica o conhecimento de um jeito que só a teoria nunca vai conseguir. E a retenção vai para 80%. Isso, na sua essência, é a aprendizagem ativa. A gente para de só receber informação e começa a interagir com ela, a criar experiências. É nesse ponto que o conhecimento vira, de fato, uma habilidade. Chegamos ao topo, o pico absoluto da pirâmide. O método que, de uma vez por todas, separa quem está começando de quem é especialista no assunto. Existe uma única ação, uma só, que pode levar a uma taxa de retenção de quase 100%. 95% para ser exato. Qual será? E essa ação é ensinar. Simples assim. Para conseguir ensinar algo para outra pessoa, o cérebro precisa trabalhar no nível máximo de clareza, de organização. É o teste final para saber se a gente realmente entendeu. Porque ensinar não é só compartilhar, é gravar o aprendizado de vez na nossa própria mente. Beleza, a teoria é ótima, mas como é que a gente pega essa pirâmide e transformar numa ferramenta prática para o nosso dia a dia? Seja para se desenvolver ou para ajudar uma equipe inteira a crescer.
O caminho para dominar um assunto de verdade é um ciclo ativo de 4 passos. É bem direto, mas muito poderoso. Primeiro, a gente consome o conteúdo. Segundo, discute as ideias para refinar o que entendeu. Terceiro, pratica para internalizar. E por fim, ensina para outra pessoa, que é quando a gente realmente domina o assunto. No fim das contas, a grande lição é esta: o cérebro humano não foi feito para ser um receptor passivo. Ele foi feito para interagir, para experimentar e principalmente para compartilhar. O problema, então, nunca é a capacidade de aprender, mas sim o método que a gente está usando. E isso nos deixa com um pensamento final, quase um desafio. Se o jeito mais eficaz de aprender algo novo é se preparar para ensinar, a pergunta que fica é: o que é que vale a pena a gente ensinar hoje?